Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de HTML5. Na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento do nosso projeto do USpotGram, principalmente na parte da formatação do CSS. Eu fiz alguns pequenos ajustes aqui na minha página HTML. Defini o nosso ícone do nosso favicon, defini que nós vamos ter um arquivo de estilo na pasta CSS chamado style.css, defini que nós vamos utilizar um conjunto de ícones lá do font Awesome, que a gente já viu em uma ocasião anterior, como utilizá-los, e fiz algumas pequenas modificações, alguns IDs e classes que eu defini para os elementos, para que eles fiquem semanticamente mais organizados, e já fiz as modificações dos ícones aqui, ó, das nossas ações, como o novo, as atividades que no caso eu vou colocar como curtir, os comentários, a nossa área de feeds. Eu fiz aqui algumas pequenas modificações dos nomes, defini aqui algumas formataçõezinhas básicas, criei uma divisória para poder agrupar o conteúdo do nome do perfil e a localização para dizer que é quem postou. Criei uma estrutura para que a gente possa ter um menu drop-down utilizando HTML5 e CSS3. Dei uma organizada no nosso rodapé da postagem, mudando aqui alguns detalhezinhos. Fiz aqui alguns ajustes, colocando a tag strong para poder dar um destaque na nossa área de curtidas. E fiz alguns pequenos ajustes relacionados a algumas outras postagens, né? E definindo aqui ações, obviamente, lá do nosso botão de reticências. Daí, a gente vai ter uma página com esse aspecto visual. A logo da nossa aplicação, os botões aqui do topo, novo. Aqui, ao invés de atividades, vai ser curtidas e mensagens. Aqui a postagem, cada postagem vai ter o ícone do perfil, nome, localização, o botão com as seguintes ações: ocultar, compartilhar, em e salvar. O conteúdo da postagem, que vai ser uma imagem. Os botões de ações da postagem, são os botões que ficam na parte do footer da postagem, que é o curtir, comentar e compartilhar. Não vai ter o botão salvar. Temos aqui curtidas. Temos aqui o texto descritivo e eu coloquei duas postagens de outros usuários. Mesmo esquema, foto do perfil, nome, localização, ações, conteúdo, a mesma estrutura dos botões, curtidas, comentário. E assim eu fiz com 3, basicamente. E se vocês observarem, o nosso menu fica colado aqui em cima. Ele fica colado aqui em cima. E o nosso menu inferior também fica colado. Vai ter o home, pesquisar, vídeos. E no lugar de loja eu coloquei aqui o ícone de músicas, que é o que a gente vai trabalhar. O nosso foco é ver imagens, vídeos, sons, que é áudio, e o ícone de perfil. Então essa formatação aqui, se a gente ajustar a tela, a gente vai ter aqui um pouco de responsividade, uma boa parte de responsividade. Se a gente fizer um Windows Resize seguindo aqui o modelo do iPhone 5, ou se a gente fizer um Windows Resize aqui do iPhone 6, ou do iPad, então a gente já está com alguns ajustes de responsividade bastante interessantes. A gente pode colocar até resoluções maiores de laptop. Apesar do meu só ir até 768, eu posso testar aqui outras de 1920 por 1080. Então tem todas as possibilidades aqui para que a gente possa exercitar o máximo possível ao longo do nosso trabalho. E para fazer isso, obviamente, eu tenho uma página de estilos CSS. Fiz um import de uma fonte lá do Google Fontes, que a gente já viu isso numa ocasião anterior. Estou trabalhando com a fonte Poppins, nos tamanhos 200, 400, 500, 600. Fiz aquele esquema de formatação, de zerar a margem e pad, definir o border box para a propriedade box sizing. Defini aqui o nosso font family com a fonte Poppins, se não tiver ela, uma fonte sans serifa, que é algo semelhante à fonte Arial, sendo que a fonte sans serifa é uma fonte genérica sem serifa. Defini que a nossa divisória main vai ter uma largura máxima de 960 pixels, que eu não quero ocupar todo o espaço disponível de resoluções de tela. Defini que o nosso margem vai ser 0 alto. Defini que o nosso header, que tem o ID topo, vai ter um fundo branco com uma transparência de 0.95. O RGBA permite que você coloque uma cor com transparência, que esse A é de alfa, que é essa quarta unidade aqui. Essa unidade é de 0 até 1, aceitando frações, sendo que próximo do 0 você tem mais transparência, que é 100% de transparência, e 1 significa que você tem nada de transparência. Então se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 1 nessa medida, ele vai ficar 100% branco sem transparência, que é essa parte aqui, ó. Observem, está sem transparência completamente. Mas se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 0.5, que é 50%, eu já vou ter uma barra transparente, eu já consigo ver as coisas aqui embaixo, ó. Observe. Eu já consigo ver as coisas que estão passando por baixo. Então eu coloquei 0.95, porque eu não quero transparente, mas não muito, só um pouquinho, bem sutil.
Definir que o nosso topo vai ficar colado. A posição dele é stick, ou seja, ele vai ficar colado. Colado a partir de onde? A partir da posição 0 do topo. Porque eu quero que o meu menu fique colado aqui em cima. Quando eu rolar a página, eu não quero que ele saia de lá. O mesmo eu fiz aqui para o menu inferior. Se você observar, quando eu rolar, ele também está com stick e também está colado, só que ele está colado no bottom 0, aqui na posição 0 da borda. Definir aqui um border bottom, ou seja, uma linha abaixo, com a cor cinza, que é uma cor bem clarinha, né? De 1 pixel, sólida, com a cor cinza. Definir que esse nosso elemento topo vai ocupar 100% de largura, ou seja, 100% do espaço disponível que a gente tem, que é 960. Vai ter que ficar centralizado, por isso eu defini margem 0 alto. Defini uma altura para ele de 8 unidades da unidade visual, que é do nosso VH, da nossa viewport vertical, que é de cima para baixo, são 100 unidades, então eu só vou ocupar 8 lá da parte de cima. Defini um lineate de 8 VH, porque eu tenho texto dentro dessa minha área, e aí se eu quiser alinhar ele, eu defino que o lineate é o mesmo da altura, e assim eu consigo alinhar verticalmente. Isso aqui eu estou usando porque eu não estou trabalhando com display flex, tá? Eu estou trabalhando com display grid especificamente aqui, né? Poderia trabalhar com Align Item Center, se eu utilizar, mesmo assim a gente não consegue alinhar bem certinho o texto nesse meu caso aqui. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa meio sem sentido, mas está funcionando. Aí você diz, mas funciona no meu, isso importa? Importa. Daí eu defini que a gente vai trabalhar com display grid. Eu poderia trabalhar com display grid ou com display flex. O display flex é o mais adequado para a nossa aplicação, mas eu quero mostrar para vocês através do display grid. Então, o display grid, ele permite que a gente trabalhe com colunas e linhas. Então eu vou ter a ideia de linhas e a ideia de colunas. Por exemplo, o nosso topo é isso aqui. Então ele é uma linha com duas colunas. A primeira coluna vai ter a logo, a segunda coluna vai ter os botões de comando. Eu disse que eu tenho um display grid, e eu vou ter como modelo de áreas no nosso grid duas áreas. Eu poderia escrever aqui um FR, ou seja, uma unidade de fração relativa que equivaleria ao espaço disponível. Se eu uso um FR, eu vou usar 50% e 50%. Aqui no caso eu estou usando nomes que é justamente o mais adequado, fica mais bonito, mais organizado semanticamente. Então eu tenho uma área chamada logo e uma área chamada menu superior. E o nosso logo, eu defini, logo é justamente no nosso topo, a logo é o nosso H1. E o nosso menu superior é a nossa nave com os nossos links. Então, a nossa logo vai ter uma margem left, é uma margem esquerda de 1 rem, um font size de 1.5 rem, um color da cor que eu defini como padrão aqui dentro do meu projeto, e o nome dessa área vai ser logo, ou seja, a logo, que tem o nome logo, não tem nada a ver com esse ID, tá pessoal? Então eu poderia colocar aqui logo 1 e aqui logo 1. Esses nomes têm que ser iguais aqui, ó. O nome que eu defini aqui tem que ser igual ao nome daqui, tá? Mas eu coloco assim que fica mais óbvio, mais visível especificamente. Se olhou logo aqui, você já sabe que essa área de logo é essa aqui. E o nosso menu superior vai ter o Grid Area, menu superior, que é esse nome aqui, ó. Esse tem que bater com esse. E eu alinhei o nosso menu superior à direita. Como a gente tem ali links, eu posso fazer um text align right, left, center, tá? Sem problema, vai funcionar. Definir cada LI nosso com display inline block. Como eu não estou trabalhando com display flex, se eu estivesse trabalhando com display flex, eu poderia só definir o display flex, eles já iriam se organizar ali para ficar um ao lado do outro. Mas eu defini aqui o display inline block para cada LI das nossas listas, seja do menu superior, seja do menu inferior, seja das ações da postagem. Quem é ações da postagem? Dentro do nosso artigo de postagem, a gente tem aqui na parte do nosso rodapé da postagem aqueles botões de curtir, comentar e compartilhar. Eles são chamados de ações da postagem. Eu quero que um ícone fique ao lado do outro, basicamente. Daí eu fiz aqui a formatação também do nosso link com a cor 191919, defini o tamanho dela, um espaçamento entre eles e defini aqui quando aconteceu o hover, ou seja, quando a seta do mouse ficar sobre o link, o que vai acontecer? Eu quero mudar a cor dele para esse roxo ou lilás que a gente está trabalhando aqui. Então quando a gente posiciona a seta sobre os links, seja do menu superior, seja do menu de ações aqui da postagem, seja dos menus que estão dentro aqui, esse botão de ações, todos eles vão ficar nessa cor. Aqui no inferior também, ó, lilazinho, bem bonitinho. Fiz aqui formatação do topo da postagem. O topo da postagem é essa parte aqui, ó, essa linha aqui, que vai ter uma imagem, quem postou e localização, que é o botão de opções da postagem, e aqui o botão de ações da postagem.
Então, para formatar isso aqui, eu preciso de 1, 2, 3 áreas. Poderia trabalhar com Display Flex? Poderia sem problema, mas eu trabalhei com Display Grid de 3 colunas. Então, eu defini o seguinte, que o nosso topo da postagem vai ter um Display Grid e o nosso template de colunas vai ser da seguinte forma. 8% para a primeira, que vai ser o nosso ícone, 82% para o nome do perfil com localização e 10% para aquele botãozinho de reticências. E o nosso modelo de áreas, que é o nosso template áreas de grid, vai se chamar ícone, nome, perfil e botão. E eu fiz essas formatações aqui. A foto do perfil vai se chamar ícone, quem postou vai ser o nome do perfil e opções da postagem vai se chamar botão, que é aquele botão de reticências. Fiz formatações aqui bem simples. Defini aqui o tamanho da nossa imagem com largura e altura, defini um padding para ela, arredondei a borda em 50%, esse border radius 50%, faz com que uma imagem, quando quadrada, ela fique redondinha. Se você observar aqui, ó, todas as fotinhos do perfil elas estão redondinhas. Isso só fica mais bonito se a largura e a altura forem iguais. Se a largura e a altura forem iguais, você colocar um border radius 50%, você consegue colocar esse efeito de circunferência perfeitinho. E daí eu fiz formatações aqui que são bem simples mesmo. Tanto o nosso HTML como o CSS, eu vou procurar colocar o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e poder organizar aí no projeto de vocês. Defini aqui formatações do nosso H2, do nosso span, que é o nome do perfil, e a localização aqui, font size, basicamente. O botão de opções da postagem, fiz formatações aqui do line height, ajustei uma margem à direita, defini um nome para ele, alinhei ele à direita, ele poderia também alinhar ele ao centro, tá? Só não poderia deixar ele left, que é a esquerda, que é o padrão, que senão ele ficaria muito para a esquerda, ia ficar um pouco estranho essa posição dele aqui, ele ia ficar muito mais para cá. Então ele está aqui como right. Fiz a formatação da nossa section, que se chama feed, ou seja, que tem o ID feed. Lembre-se que o nosso feed é a nossa section que tem os nossos artigos, que são as nossas postagens. Cada postagem é um artigo dentro da nossa section feed. Defini aqui um margem top de um rem, ou seja, um espaço de 16 pixels aqui em cima. Fiz as formatações também aqui de largura, centralizar na página, fiz aqui margem zero alto, isso permite que a gente centralize horizontalmente essa section dentro da nossa página. Por exemplo, meu notebook é 1366. Como a gente define 960, então para ele ficar centralizado, a gente faz aqui um margem zero alto, que assim a gente consegue centralizar divisória, section, artigo. Então o nosso article eu defini um margem bottom, ou seja, uma margem abaixo de 2 rem, ou seja, 32 pixels aqui embaixo, para dar um espaço entre uma postagem e outra. O conteúdo da nossa postagem é basicamente o que? Se a gente for lá no nosso HTML, cada postagem é um artigo que tem um header, que é o topo da postagem, com aquela imagem, o nome de quem postou, com o menu drop-down. E abaixo do header a gente tem uma divisória chamada conteúdo da postagem e dentro dela a gente tem uma figure. Poderia colocar só uma figure com essa classe, tá? Porque a figure ela acomoda sem problema aqui a nossa imagem. Tá? Mas eu coloquei uma div para poder facilitar um pouquinho mais esse processo de formatação. É como se fosse a divisória é um container que vai armazenar a figure e a figure vai armazenar a imagem. Figure vai funcionar mais no sentido semântico, para armazenar a imagem, e a div vai ser mais no sentido mesmo visual, só para a gente poder fazer formatação, utilizando seja o Display Grid, Display Flex. Então é interessante eu fazer esse processo aqui. Então eu defini que ela vai ocupar 100% da largura, vai ficar centralizada, usei o Display Grid e disse que eu vou ter só uma área chamada foto, que eu poderia escrever aqui apenas um FR para ocupar 100% do espaço, que seria para a nossa figure que tem a nossa imagem. Defini aqui que o nosso conteúdo da postagem vai ter um alinhamento de texto no centro e como o conteúdo básico dentro dela é só uma figure e uma IMG, eu defini que a altura dessa imagem vai ser de 75 do nosso viewport vertical. O que significa? Que quando você abre aqui, a imagem ela ocupa 75% da área disponível daqui para cá. Por que 75%? Porque, imagina, eu tenho 100%, 100% vai ser o menu superior, essa identificação da postagem, o menu inferior. Só aí eu vou ter 15, 20% de informação ocupando esse espaço verticalmente. Então defini 75 VH, poderia ser 70 VH, poderia ser 80 VH, né, para poder deixar aí um tamaninho bem legal. Considerando que eu estou trabalhando com imagens que em média elas vão ter aqui 1080 por 1350 ou 1080 por 1080 ou 960 por 960, tá? Vai depender de como você vai definir o padrão das imagens que vão ser postadas na sua aplicação.
E fiz aqui algumas definições, né? Disse que essa nossa área vai ter o nome foto, que é justamente a foto lá do nosso template, do nosso grid. Defini uma Media Query dizendo que a partir de 960 pixels eu vou ter algumas pequenas modificações. Eu vou colocar aqui, no caso, aqui está colocando uma borda, eu nem preciso colocar essa borda, deixa eu tirar aqui. Eu defini que a largura da nossa imagem vai para 80%. Defini que a gente vai fazer o uso da propriedade Object Fit para que a nossa imagem sofra esse fit é como se fosse um ajuste, como se fosse um corte, um ajuste. E eu vou ajustar essa minha imagem de acordo com o tamanho do conteúdo. Então tem aqui várias propriedades, tem contain, tem cover, tem várias propriedades. Depois vocês podem estudar, vou colocar o link na descrição. E a gente vai depois também dar mais ênfase para o CSS. E nosso objeto vai se posicionar a partir do bottom, ou seja, a partir de baixo ele vai ter o seu conteúdo ajustado. Então se eu mudar o tamanho da minha imagem aqui, a partir de 960, ela vai ocupar uma área de 80%, a imagem vai ocupar 80% do espaço. Poderia colocar 90%, tá? Mas colocar 100 fica um pouco estranho. Se você quer acompanhar bem essa questão dos ajustes, principalmente do Media Query, é bom que você abra as ferramentas de desenvolvedor, que é o Ctrl+Shift+I ou então o botão direito inspecionar, e daí você vem aqui e faz um ajuste dessa largura. Conforme você vai mexendo, aparece a resolução lá em cima. Observe que lá em cima aparece 1012 por 657, olha. Observem que quando eu chegar em 960, ele vai fazer a modificação. A partir de 960. Deixa eu até colocar aqui, eu vou colocar um border só para que vocês possam ver. Border 1 pixel sólido, vou colocar aqui na cor preta. Observem aqui, ó. Tá uma borda preta, porque eu estou na resolução de 960. Abaixo aparece essa borda. De 961 para cima não aparece mais, então quer dizer que a nossa Media Query só vai funcionar de 960 para baixo. Então a partir de 960 para baixo eu vou ter essas formatações aqui na nossa imagem, vou ter essa formatação aqui do conteúdo da nossa postagem ocupando 100% e vou mudar um pouquinho lá o nosso template de columns de 10, 82 e 10, eu vou mudar para 12, 80 e 8%, só para poder ficar mais ajustado ali as imagens, o texto. Fiz uma formatação aqui do nosso rodapé, fiz formatação do nosso menu inferior, ela é muito parecida com a formatação do nosso menu superior, com Position Stick, só que não é a partir do topo 0, é a partir do bottom 0. Fiz a formatação do menu drop-down seguindo o modelo lá do W3 Schools, vou deixar o link na descrição para vocês, então não tem muito mistério aqui na formatação desse CSS. Lembrando que a gente está estudando mais HTML5, o foco ainda não é completamente em CSS, a gente vai ter um curso específico só para falar de CSS. Então a gente tem aqui uma aplicação que, se for acessada no iPhone, vai ficar bem interessante. Deixa eu tirar aquela borda lá que não vai ficar nada interessante se ficar aparecendo esta borda aqui na nossa imagem. É só para a gente poder fazer alguns testes. Só era para a gente fazer alguns testes, né? Não tem sentido ela ficar aparecendo. Se a pessoa acessar no iPhone 6, também vai ficar visível num tamanho interessante. Se a pessoa for usar lá, por exemplo, das ferramentas de inspeção, também dá para a gente trabalhar vendo o mobile aqui, ó, pessoal, nesse segundo íconezinho aqui, ó, no Toggle Device Toolbar. Quando você clica aqui, ele aparece, olha, por exemplo, no Moto G4, no Galaxy S5, como é que ficaria a sua aplicação? Isso aqui não ficou muito interessante, né? Porque está 360. O nosso Pixel 2 aqui, ó, como é que ficaria? O nosso iPhone 10, como é que ficaria? Isso aqui por causa daquele ajuste aqui, ó, que está em 12%. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 15%. Posso colocar aqui 5%. Acho que já fica um ajuste bem melhor aqui, ó, observem. Topo da postagem, 15, 8 e 5%. Já ficou bem melhorzinho. Bora voltar lá para o Moto G4. Ficou bem melhor, não ficou aquela coisa ridícula. Então a gente tem aqui, pessoal, a possibilidade de ver, né, como ficaria em dispositivos móveis, tirando daqui como ficaria em dispositivos web. E a gente trabalhou aqui a formatação do HTML utilizando estilos CSS para que a nossa aplicação e o Spotgram ficasse um pouco mais atrativa visualmente. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento no nosso projeto, vamos fazer a parte de vídeos, vamos fazer a parte de áudio, né, e o máximo de coisas que a gente puder fazer ao longo dessas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui, eu precisava apresentar isso para vocês. Vou procurar deixar um link na descrição com HTML, com CSS,
E sabendo que você também pode acessar esse material, que está no link da descrição, também lá no meu site chamado edsonmaiap.wordpress.com. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!